Boa noite. Estamos mais uma vez aqui para podermos fazer a nossa aula do primeiro básico. Sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo as aulas à distância, usando dessa tecnologia maravilhosa para poder chegar até as pessoas. Boa noite, Ana, tudo bem? Que bom que você já chegou. Cada um que vai chegando, a gente vai se alinhando para que a gente possa trocar ideias e possa assim fortalecer a nossa união mediante os ensinamentos espíritas, né? As semanas estão passando e a gente fica feliz de ver que vocês tenham interesse pelo conhecimento, apesar de todo o momento de preocupação que nós passamos, não é mesmo? Mas vamos aguardando o pessoalzinho que chega. Como é que foi os dias, Ana? Tudo tranquilo essa semana? Oi, Jane, tudo bom? Vocês estão trabalhando em casa, Ana? Ou já voltaram ao trabalho externo? Oi, Cris. Tudo bom? Vamos aguardando o pessoalzinho. Andréia, oi, tudo joinha? Deu. Oi, Selma. Boa noite. Boa noite. Valéria, tudo bom? Tudo tranquilo, né, Ana? Graças a Deus. Eu tava brincando aqui em casa que amanhã é feriado. A gente vai ter a chance de emendar, né? Sábado, sexta, sábado e domingo. Mais uma semaninha que a gente nem percebe que dia que tá, né? Oi, Sara, tudo bom? Seja bem-vinda. Saudades de todos vocês. Carlos, nosso companheiro Carlos faz aniversário hoje. Parabéns, Carlos. Então vamos começando a preparar, gente. 8h05. Vamos começando a fazer a nossa preparaçãozinha até que chega todo mundo. Bom? Vamos serenando nosso coração, elevando nosso pensamento, acalmando nosso corpo, nosso espírito, permitindo que a espiritualidade possa se aproximar de nós, abrindo bem a nossa mente para que nós possamos assimilar todo o conhecimento que for passado hoje. Vamos nos unindo à equipe de Razim, que facilita nosso entendimento, é a equipe que trabalha com a área de ensino, dando assim a luz e a ligação entre todos nós, sedentos das palavras, sedentos do estudo e cada vez mais nos sentindo amparados e fortalecidos para nossas existências. Permita-nos, Senhor Jesus, iniciarmos o nosso estudo. Oi, Ale, tudo bom? Tereza, tudo bom? Que bom, turminha. Bom, gente, como nós estávamos sempre falando, eu esqueço que eu acho que a gente está sempre entre nós mesmos, né? E como essas aulas estão chegando muito longe, até fora do Brasil, nós somos representantes, expositores da Casa Amor e Paz. Meu nome é Ângela. E nós estamos fazendo tanto os evangelhos como os estudos à distância. Hoje nós estamos fazendo o primeiro básico e nós temos evangelho todos os dias e inclusive nas terças-feiras com o evangelho ao vivo coletivo. Tudo bom, Neuza? Saudades! E nós estamos estudando no sentido de não perdermos a ligação e não perdermos todo o conteúdo
da matéria. E assim que puder, nós já retornaremos no nosso processo normal de aula. Se Deus quiser, isso não vai demorar, tá bom? No fim da aula eu tenho uma boa notícia para todos, mas assim quando chegar todo mundo, eu já dou a notícia uma vez só, certo? Começando com ler o livro Endereço Certo, gente. Nessa aula ele fala da reforma social. Eu achei bem interessante porque ele fala que estava reunido um grupo de espíritas na casa espírita discutindo sobre política, sobre as colocações sociais, o que estava acontecendo no momento. E um grupo dizia assim: eu acho que nós espíritas precisamos nos posicionar mediante o que está acontecendo. O outro dizia assim: não, isso não é tarefa nossa, nós não temos esse cunho político. E o outro insistia: não, vocês precisam entender que nós não podemos ficar omissos, nós temos opinião e o movimento espírita precisa se posicionar mediante tudo que nós estamos vivendo. E a discussão foi durante todo aquele estudo da noite, tudo. Quando encerrou o estudo da noite, foi dado a palavra do mentor. E o mentor então coloca que a sociedade é composta de homens. Os espíritas, nós somos homens. Nós podemos participar de todo o processo social. Nós podemos ter a nossa opinião, favor ou contrária, mas jamais nós podemos usar do critério da imposição, da violência ou da agressividade, mediante a nossa opinião. Que nós podemos expressar a nossa opinião, exercer a nossa posição de cidadão, mas não em nome da doutrina espírita. Porque se nós fizermos isso, nós vamos cair nas posições do passado, aonde a religião tomou posse de população, ditou regras, dizia quem morria, quem vivia. Todo mundo sabe da Santa Inquisição e outras tantas coisas que foram feitas e ainda são feitas em nome de Deus. O conselho, oi Luiz, tudo bom? O conselho da espiritualidade é o seguinte: não vamos misturar a posição espírita da posição pessoal. Oi Aninha, tudo bom? Nessa posição social, como cidadão, ótimo. Como espírita, não. O espiritismo, ele foi demonstrado por Jesus no sentido assim: Sandra, tudo bom? Que saudade! Nós vimos Jesus. Quando Jesus foi testado politicamente, na passagem do Evangelho que dizia assim: Jesus, o senhor é a favor de pagar imposto? Era uma pergunta política. Eles queriam ver se Jesus se envolvia nas questões sociais do país que ele estava, porque tinha a cobrança do imposto e muita gente não queria pagar o imposto e queria se fazer um grande movimento para que se tirasse aquele imposto. Então era uma questão política. Jesus então olhou bem para eles, esperto do jeito que é, pediu assim: você tem uma moeda aí? Aí o cara, toma, tem uma moeda. Jesus olhou, fez assim: de quem é esse rosto que está aqui? Aí falaram: de César. Ele fez: então dai ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ali ele determina que uma coisa não pode estar ligada à outra. Eu vejo muitas vezes que a posição federativa, né, da Federação Espírita de São Paulo, ele não se posiciona nessas questões. Porque nós não podemos falar: olha, a bancada espírita pensa assim, defende assim e vai assim. Não, porque nós já iríamos contra o princípio do respeito às opiniões. Não é porque eu sou espírita que eu penso exatamente como o meu companheiro do lado.
Eu sou livre para pensar o que eu quero e eu preciso ter o respeito de deixar o outro pensar o que quer. Por isso que a gente pede, inclusive, nos nossos grupos de estudo, grupos de trabalho e tudo mais, que a questão política fique fora de tudo isso, porque ela não pode ser envolvida junto às coisas de Deus, certo? Então, nesse momento que nós estamos vivenciando, o Evangelho e a lição nos diz assim: como cristãos e como gostamos de falar que somos espíritas, vamos nos portar como tal, respeitando a opinião alheia, fazendo as coisas com caridade, com amor e no sentido de que não podemos ser a fermentação da discórdia, que nós possamos ser aquela luz que acalma, que lucida e que confia. Tá bom, gente? Então essa era a liçãozinha do livro Endereço Certo, onde ele fala dessa posição política, posição de reforma social, tá? Na aula de hoje, gente, nós vamos ter o nosso livrinho, a aula 7, onde ele vai falar sobre perispírito. Ontem, na aula do primeiro mediúnico, a gente falou de uma forma perispiritual. Oi, Cida, que saudade de você e do Orlando. A forma perispiritual no sentido de trabalhador da casa espírita. Como ele deve proceder e saber como trabalhar com a energia certa no lugar certo e também saber trabalhar a sensibilidade dele perispiritual com os contatos espirituais. Isso a gente fez porque eles já fizeram o básico. Hoje nós vamos falar o básico do perispírito, tá bom? O que é perispírito? Nós estávamos falando nas aulas passadas que nós tínhamos o corpo, o espírito, né? E nessa posição nós tínhamos a composição de como foi feito a origem do espírito, a origem do corpo, e agora nós vamos falar da origem do perispírito. O que é perispírito? Como eu brinquei ontem, nós somos 3 em 1. Existe um corpo material, que é esse que vocês estão vendo aqui, né? Nós temos o nosso corpo material. Dentro de mim existe o meu corpo perispiritual, que seria uma película. Ele diz ali, aqui no livro ele compara a um abacate. Vocês já viram um abacate? Quem não comeu um abacate até hoje, né? Quando a gente parte o abacate, normalmente o caroço fica para um lado e sai aquela bolinha do outro, certo? Se nós olharmos, tem a carne do abacate, tem o caroço. E em volta daquele caroço, se a gente puxar, é como uma capa que envolve ele. Essa película seria como se fosse o perispírito. 3 em 1. E dentro, quando tira aquela casca, está o caroço, que para nossa comparação seria o espírito. A mesma posição que a gente. Existe essa carne grossa, né? Essa matéria grossa. E existe dentro de mim o espírito, mas o intermediário de um com o outro é o tal do chamado perispírito. Ele é feito de uma matéria muito quintessenciada para dar essa ligação. E essa matéria, ela é retirada do fluido cosmo universal de novo. Voltamos ao fluido cosmo universal. Quando nós fazemos a composição do planejamento reencarnatório, nós estamos no plano espiritual, espírito e perispírito, juntinho. Daqui a pouco eu vou falar bem sobre isso. Juntos, nós organizamos um novo corpo material. Dependendo da onde nós vamos reencarnar e da necessidade que nós temos, esse perispírito ele vai se moldando para dar a forma a esse corpo físico. Por isso nós trocamos de forma
homem, mulher, alto, baixo, mais loiro, negro, e nós vamos fazendo essa modificação, às vezes algum com atrofia. Na hora da reprogramação reencarnatória, é que nós espíritos vamos lançando o que vai ser necessário para aquela encarnação. E aí o perispírito ele é elástico, maleável, ele se molda para jogar essa impressão para o corpo físico, formando assim o nosso novo corpo reencarnatório. Quando nós estamos encarnados, nós estamos sempre 3 em 1: corpo, perispírito e espírito. Quando nós dormimos matéria. Com a saída do espírito, sai junto, para dar forma, eles não se separam, o perispírito, e nós ficamos ligados pelo cordão fluídico. Quando nós desencarnamos, esse cordão fluídico é cortado, fica a matéria, tá? E sai espírito e perispírito para a espiritualidade de novo. Deixa eu ver o que a Cida perguntou. Ah, sim, como um código de barra. Boa comparação, Cida. É um código de barra nosso. E é realmente um código de barra, Cida, porque assim, todas as nossas reencarnações, desde o princípio inteligente, nós já tínhamos esse corpo perispiritual. E ele vai sendo, naqueles disquetes que eu vou falar agora dos centros de força, ele vai imprimindo tudo que nós fizemos em todas as encarnações. É como se nós fôssemos um arquivo vivo para o plano espiritual, através do nosso perispírito. Abre-se aquela gavetinha, a gente já sabe tudo que a gente fez na nossa existência, tudo que a gente passou, todas as conquistas, todas as dificuldades. Nós temos ali realmente uma excelente comparação, vou usar daqui para frente o nosso código de barra. Certo? Nesse período, gente, nós vamos lançando e fazendo a programação da nossa própria evolução. E esse perispírito, ele vai se moldando e vai pegando a parte mais sutil do planeta à medida de que nós vamos evoluindo. Boa noite, tudo bom, Su? Nessa posição a gente vai crescendo, vai evoluindo. Essa condição material vai ficando mais aperfeiçoada e o nosso perispírito também, porque quem manda essa luminosidade e as necessidades é o espírito em evolução. Olha que beleza, tá? Por isso nós sabemos dessa situação tão necessária de aperfeiçoamento, para que nós possamos também aperfeiçoar as nossas condições espirituais no sentido evolutivo da situação. Tá? Nessa posição de 3 em 1 que eu tô falando, o espírito é o ser inteligente. O perispírito é apenas o intermediário. O perispírito não pensa, não sente, não reage. Quem pensa, quem sente, quem reage é o espírito. Se ele tem que mandar uma ordem para o corpo, ele manda. Quem imprime, quem faz essa ligaçãozinha, faz assim, se mexe, Ângela, vai, é o perispírito. E aí eu reajo. Numa queda nossa, a colocação fica invertida. Eu tenho um processo que eu caio, ou me machuco, corto. Eu corto, faço aquele sentimento físico da dor, eu mando de fora para dentro pro perispírito, aconteceu alguma coisa comigo. E ele automaticamente imprime para o espírito e o espírito pensa, cortei a mão. Então, olha como ele reage de dentro, né, espírito para corpo e de corpo para espírito. Por isso, muitas vezes, quando eu estou feliz, elétrica, eu mando essa sensação, o perispírito registra, mas não aprende, não entende. Oi, Fábio, que gostoso!
e ele manda para o meu corpo físico essa alegria, essa situação feliz, que nem eu estou agora de ver todos vocês aqui. E também quando acontece de eu fazer alguma coisa com o meu corpo físico, que corra perigo, alguma coisa, ele também imprime para que meu espírito possa se defender, possa tomar a consciência do que aconteceu. Até no sentido assim, um barulho grande, estourou uma bomba, uma bombinha de cachorro, sei lá caiu uma cadeira, a gente assusta. Quem assusta, assusta. Manda a ideia para o espírito, para o perispírito. Assustei, o que foi? O espírito vai procurar no arquivo o som daquele barulho, o que era. E aí ele devolve para o corpo e dá aquela tranquilidade. Aí é o que eu digo, nós somos 3 em 1. Não tem distância para o perispírito se locomover. Estamos dormindo? Pode ir para o Japão em 5 segundos. Perispírito e espírito. Porém, qualquer risco que o corpo tenha, enquanto ligado, ele emite qualquer situação de perigo, o perispírito e o espírito volta e se encaixa novamente com uma proteção para ele, tá? Quando no mundo espiritual, mesmo encarnado, nós podemos apresentar situações perispirituais diferentes, tá? Tudo bom, Valéria? Nessa posição perispiritual, no mundo espiritual, eu posso usar da forma que eu for mais feliz. É muito comum ter encontros, né? Pessoas que falam que sonharam, a gente vai ter aula sobre sonho, e falar assim, nossa, eu sonhei com fulano, mas eu sabia que era ele, mas ele tinha uma forma diferente. Era mais novo, era mais velho, era mais alto, mas eu sabia que era essa pessoa, mas ela era diferente. Por quê? Porque eu tive um encontro no plano espiritual e ela se apresentou de uma forma ou que ela achou mais feliz, uma forma que ela foi mais feliz, ou ela se apresenta para que nós identifiquemos que nós já vivemos juntos anteriormente. Por isso que eu digo, quem faz a forma perispiritual é o espírito. Então ele trabalha e modifica. Nessa condição também, desencarnados, amigos, parentes, queridos que já foram, muitas vezes eles se apresentam depois de algum tempo, desencarnaram, vamos dizer, com 60, 70 anos. E eles se apresentam com 30, com 20. Aí a gente fala, nossa, que vaidade do plano espiritual, né? Não, gente, é que às vezes aquela data, aquela época foi a mais feliz que ela teve. Então ela se apresenta da forma aonde ela foi mais feliz. Tem um livro, gente, que é o Escravo Bernardino. O Escravo Bernardino, ele foi um escravo onde ele sofreu muito, muito, muito. E ele, depois de desencarnado, separado da família, houve uma subjugação muito, muito grande, né? E até que a última pessoa que comprou ele era uma pessoa muito boa, espiritualizada, não estou dizendo espírita, espiritualizada, uma pessoa humana, que o tratou muito bem e logo ele depois desencarnou. Quando ele desencarna, ele é convidado para trabalhar nas furnas do umbral. E ele então falou, se é esse que eu preciso fazer, eu vou. Por quanto tempo? Você vai ficar lá por 10 anos. Nossa, 10 anos? Eu vou ficar 10 anos trabalhando nas furnas do umbral? Que já vivi uma vida de escravo a vida inteira. É essa a sua necessidade no momento. E ele vai trabalhar nas furnas do umbral. E ele ali ajuda muito. As furnas do umbral é onde tem aqueles espíritos mais necessitados, mais endurecidos de se trabalhar, né? E quando vence os 10 anos, ele já evoluiu, ele já ganhou uma luminosidade pelo trabalho maravilhoso que ele fez, e ele fala, agora você pode reencarnar. Aí ele diz assim, não, eu estou pedindo mais 10 anos porque se faz necessário o trabalho nas furnas do umbral. E foi permitido a ele. O espírito dele ganhou uma luminosidade tão grande, uma evolução tão grande, de um trabalho de tanta dedicação, que ele poderia escolher
qualquer perispírito que ele quisesse para reencarnar. Inclusive, ele teve a permissão, quem lê o livro, de depois reencarnar com aquela última senhora que comprou ele, né? Que era uma pessoa, que eu te falei, espiritualizada, e ele pediu para nascer na família dela. Mas ele sempre, apesar de ter toda essa evolução, ele sempre se apresentava e se apresenta nos trabalhos espirituais como o escravo negro, escravo Bernardino. Ele se apresenta: eu sou escravo Bernardino. E foi Pietro e pergunta por quê. Ele falou: porque eu moldo o meu perispírito para me apresentar na época que eu mais sofri, mas também foi a época que eu mais aprendi. Olha que beleza, né? Isso é a nossa condição perispiritual. Uma outra coisa que a gente tem que entender, já no lado mais triste, né? Tem pessoas alcoolizadas que quando chegam, ou então usuárias, ou alguma coisa nesse sentido, que chegam num estado onde eles se parecem loucos. Quando a gente voltar nas aulas, eu tenho gravuras disso aí para mostrar para vocês. E o que eles falam? Tem bicho aqui, tem bicho andando, tem bicho correndo atrás de mim. Não são bichos, infelizmente, são espíritos infelizes, que do mesmo jeito que o escravo Bernardino foi purificando o perispírito dele, tem uns que vão piorando a condição perispiritual deles, a ponto de eles chegarem à condição perispiritual muito ruim. E para assustar, eles se modificam em forma de bicho, porque eles sabem que vão assustar, que vão pôr o medo sobre a pessoa, vai trazer desequilíbrio e automaticamente levar essa pessoa, às vezes, até a loucura, tá? Quando a criança fala que tem bicho no berço, que tem bicho no quarto, não levem em consideração uma alucinação. Existem essa flexibilidade perispiritual de espíritos infelizes que podem fazer essa manipulação de figuras. Tem casos, gente, como eu disse que nós vamos aprimorando o nosso perispírito, tem casos de espíritos, o livro Deixe-me Viver, de Blando a Dor. O livro de Blando a Dor, ele mostra que tem casos de pessoas que chegam ao grau tão cruel como o ser humano, que eles vão destruindo a sua forma perispiritual a ponto de ficar um ovoide. É um ovo. Eu tenho figuras, a gente vai ter aula sobre isso. É um ovo, ele transforma o perispírito dele num ovo com olhos, um ovo só. Ele destrói a condição perispiritual dele. E para reencarnar, ele vai ter que ter vários ensaios reencarnatórios, onde a gente diz, nasceu um bolo de carne, existe um tumor. Eles vão tendo ensaios para tentar recuperar a forma perispiritual. Eles não têm a condição animal, eles continuam como seres humanos, mas a forma perispiritual deles bem prejudicada, tá? Deixa eu ver o que a Valéria está perguntando. O perispírito é um intermediário, isso, mas sem pensar, ele só sente, é só imprime para cá, imprime para lá. Por isso, muitas vezes, é melhor enfrentar nossos medos. Oi, Eide, tudo bom? Essa posição, hoje no Evangelho à tarde, gente, nós estamos tendo Evangelho todo dia. Eu assisti o Evangelho da Lucila e ela falou uma coisa muito profunda, Cida, que viver é para os fortes. Viver é para os fortes. Se a gente não for forte, a gente vai sucumbir. E não existe nada melhor do que você desafiar o seu medo. Porque senão você vai ficar escravo desse medo a vida inteira. E vai se torturando a vida inteira, né? Então, viver é para os fortes. E a gente sabe que Deus nunca dá a carga maior do que a gente precisa, certo? Por isso, à frente, alavante, tá? Deixa eu ver aqui.
Então, a natureza e a origem eu já falei para vocês. Nós tiramos o fluido cósmico universal. A forma, densidade é aquela coisa que eu te falei. Nós podemos ter um perispírito mais sutil ou mais grosseiro, dependendo da evolução de cada um. Tô vendo aqui no livro se eu não esqueci nada. A função do perispírito é a moldagem do corpo espiritual. Adaptações, circunstâncias e ambientes. Ele registra tudo que vê e passa para o espírito. E ao mesmo tempo ele passa toda a sensação espiritual para o corpo físico. Por muitas vezes nós estamos alegres, estamos tranquilos, tal. De repente, uma coisa que falam ou alguma coisa que a gente vê, olha assim, lembra, abre pela janela que eu vou falar agora do frontal, esse arquivo que nós temos lá, essa código de barra que a Cida falou, e nós vamos lá atrás em sensações de medo, como a Cida está falando, e esse medo quem tem é o espírito. E a gente estava, de repente, aquela tristeza, aquela coisa assim, daquilo que a gente viu, não foi nem o espírito que se aproximou da gente. O espírito se entristeceu, registrou para o perispírito que não estava bem, de repente o nosso semblante cai e a gente nem entende por quê. Mas é alguma coisa que mexeu conosco de uma forma que nos entristece. Às vezes nós estamos passando um problema com um filho, um exemplo, né? Ninguém sabe que a gente está passando por isso. A gente está saleroso, conversando, brincando, De repente alguém chega e fala assim, gente, ontem eu fiquei tão feliz, passei o dia com meu filho. Por quê? O espírito ouviu e falou, poxa, eu também queria. Né? Ele abre a dor que ele está passando, automaticamente ele registra nessa película do perispírito e sem nem a gente perceber, a gente entristece. A gente não se dá conta. Alguém que está do nosso lado, o que foi? Nossa, você estava tão bem, agora você está com uma carinha triste, o que foi? E aí a gente, né, tenta se recompor, mas é a tristeza espiritual que mandou essa impressão e entristeceu o nosso corpo físico, na nossa aparência, tá? Alguma pergunta, gente, sobre o perispírito para a gente ir para os centros de força? Eu, às vezes, pareço uma metralhadora, eu sei disso. É que como o tempo não é muito grande, eu fico... Mas, tendo perguntas, a gente volta com maior tranquilidade, tá bom? Vou pegando aqui, enquanto se vocês tiverem alguma perguntinha, vamos falando. Para os que eu acho que não, para aqueles que acham que eu só tomo Coca-Cola, tomo água, viu, gente? Aqui ele vai dar centros de força agora. Se alguém tiver pergunta, faz no meio do caminho. Centro de forças, nós vamos ver aqui. São o perispírito, ele registra esse código de barra. E nós temos vários centros de força no nosso corpo físico. Vários. O espiritismo trabalha com alguns deles, certo? Esses são coronário fica bem no meio da nossa cabeça. Depois vem o frontal, o laríngeo, o cardíaco, esplênito, aqui, esplênito, e o baixo ventre. Esses centros de força, que são exatamente esse código de barra, eles são disquetes e possuem movimento. O coronário, ele tem um movimento como uma flor de lótus, e ele faz esse movimento e vai girando, e vai girando, e vai girando, absorvendo toda a energia cósmica para distribuir entre o nosso corpo físico, em todos os outros centros de força. Tá? Nele tem todo o nosso histórico. No caso do coronário, ele tem o nosso histórico cerebral, né? Se já tivemos problemas cerebrais,
se já tivemos bloqueio de inteligência. Tudo tá aí gravado, o que a gente fez com a nossa cabeça, o que a gente fez com o nosso cérebro. Muitas vezes a gente destrói ele por tanta dor, por tanta falta de aceitação, ou de repente, Deus o livre e guarde, por um suicídio, a gente destrói essa caixa cerebral. Isso fica registrado nesse disquete do coronário, tá? Deixa eu ver assim, ó, o que a Neuza tá perguntando antes que vai para frente. Ontem, quando eu estava falando do perispírito, estava com os meus olhos fechados e senti visualizar uma mão por segundos, tocando minha mão. Foi uma sensação boa. Ai, que gostoso, Neuza, que gostoso. Isso aí é o plano espiritual nos assistindo, nossos entes queridos que a gente falou tanto ontem, né? Essas aproximações é muito gostoso, é muito. É a gente se pôr a perceber que a gente sente, né? Nessa outra colocação frontal, ele vai ficar bem no meinho do nosso olho aqui, é o frontal. Alguns lugares falam terceiro olho, é o frontal. Nesse frontal, ele vai estar registrado nossos pensamentos, a nossa positividade, a nossa negatividade. Deixa eu ver o que a Selma pergunta assim, Ângela. É possível alguém ver nossa forma perispiritual de outra vida enquanto ainda estamos encarnados como uma forma atual? Sim, no plano espiritual, tá? Quando nós estamos soltos do corpo. Vamos dizer, se eu tenho vidência, a Selma está perguntando se eu posso, uma pessoa que tem evidência, pode ver o nosso arquivo do passado, vai olhar para mim, olhar para vocês e ver em vocês no século passado, ou quando era nos anos 20, sei lá eu. Não, assim, na vigília não. Agora, eu dormindo, eu posso ter essa visita espiritual e posso sim ver em outras formas perispirituais que já foram do passado, até como uma recordação das histórias e das coisas que vivemos, tá? Mas assim, na vigília, no dia a dia, pelo menos posso estar enganada, eu nunca vi, nunca soube, tá bom? Então, nessa parte do frontal, ela vai... Nada, Selma. Ela vai trabalhar o positivamento da mente, como nós pensamos, o nosso jeito otimista, é pelo nosso lado espiritual que nós estamos vivenciando. Não, é só a sensação, sim, só a sensação que nós temos, que já tivemos uma posição e já vimos aquela pessoa de uma outra forma. Fica uma lembrança, né, Selma? Uma lembrança, eu conheço essa fisionomia, eu já tive com essa pessoa, porque às vezes a gente vê a lembrança do passado, tá? Mas ver a forma certinha eu não conheço, não. O frontal também ele vai reger toda a nossa parte de vidência, o que nós fazemos e temos de equilíbrio na vidência e na audição, tá? O laríngeo, ele trabalha toda a nossa boca, traqueia, né? Toda a nossa traqueia e abastece os nossos pulmões, certo? O gástrico, ele vai trabalhar... Oi, Aline, chegou? O gástrico, ele vai trabalhar a parte digestiva, a parte vesícula, a parte do fígado, intestino, todo isso vai ser trabalhado pelo centro de força gástrico. O esplênito, que fica aqui do lado, ele vai fazer a filtragem do nosso sangue e ele trabalha a circulação do nosso corpo. Olha como é tão importante. Ele ajuda a fazer isso quando encarnados e leva o registro do que nós fizemos com isso para o plano espiritual para poder processar as outras encarnações. O genésico, que é a parte sexual, o órgão sexual, ele vai registrar também tudo que existe dentro da possibilidade da nossa vida sexual, das enfermidades que tivemos, da utilização, abuso ou não, vai ser tudo sendo trabalhado na parte do genésico.
Então, esses são os centros de força mais trabalhados dentro da casa espírita. E nós temos também o baixo, o nosso básico, que também capta energia, regulando a nossa existência, que é bem na base da coluna, tá? Esses centros de força, eles vão registrar toda a movimentação das encarnações, certo? Quando nós temos a utilização positiva, ele vai levar o registro do que fizemos. Na próxima encarnação, dá uma olhada, tem algum dano nesse centro de força que foi registrado em encarnações assim, assim, assim? Não. Então ele não precisa ser mexido, vai cada vez ficar melhor. Então eu não fiz nada de errado com a minha visão, eu vou ter cada dia mais condição de usar a minha visão, certo? Por isso que nós temos esse arquivo do nosso histórico espiritual. E é muito engraçado que a gente aqui na Terra dá uma ajeitada no cabelo, né? Tá caindo, faz um buraquinho, a gente ou tinge, pinta os olhos, tem aquelas maquiagens hoje definitivas, faz as plásticas da vida, né? Eu que sou gordinha, bota aquela cinta que aperta, a gente sai parecendo, né? 60, 90, 60... E disfarça, passa batidinha, né? Ai, como ela tá linda, olha como ele tá bom, não sei o que, tá. No plano espiritual, a hora que a gente se apresenta o espírito moldado, aberto, o nosso arquivo. E aí? Dá pra gente falar que não foi feito? Quando nós chegamos no plano espiritual, muita gente diz o dia do juízo final. O dia do juízo final é a hora que a gente se apresenta como a gente é. E o arquivo é aberto. É aberto. Esse arquivo aberto vai dizer quem somos, como agimos na nossa vida, por que agimos daquela forma, por que chegou esse queijo suíço. O Pai deu um perispírito perfeito, mandando num corpo perfeito, e a gente devolveu para o plano espiritual um queijo suíço. Por quê? Aí vai lá no disquete, olhando, foi aqui por causa disso. E tudo leva-se em consideração o motivo pelo qual nós danificamos o nosso centro de força e o nosso espírito, tá? Então vocês estão vendo que o espírito, através do perispírito, ele está registrado e colado no nosso corpo físico, fazendo o que a gente age de fora para dentro, as marcas, e o de dentro para fora também, as nossas marcas. Certo? Essa posição nos dá mais responsabilidade para que nós possamos cuidar muito do nosso corpo físico. Na outra parte que a gente vai falar aqui, antes de eu mostrar o gráfico, ela fala causas anteriores das nossas aflições. Nesse ponto, o perispírito envolve muito. Se nós reencarnarmos com deficiências físicas, não adianta a gente colocar que geneticamente tinha problema, que um medicamento pode ter causado isso, que na hora da formação deu um problema. Não, gente, não. São obras nossas do passado que nós temos que refazer no presente. E isso quem determina somos nós através do olhar para mim mesmo. Um exemplo, eu estou para reencarnar. Eu desencarnei de uma forma descompensada, irresponsável. Não havia necessidade de eu ter desgastado meu corpo tanto assim. Na hora de reencarnar, eu vou ser chamada, 99% de nós escolhe a reencarnação, tá? 1% é o compulsório. Então nós temos participação na formação do nosso corpo. E chega assim, Ângela, tá na hora de você reencarnar, tudo bem? Bem não tá, né? Porque voltar pro corpo não é fácil, né? Aqui no plano espiritual é tudo mais fácil. Não, tá na hora de você enfrentar o mundo de novo e continuar a sua jornada. Porque assim, gente,
Nós aprendemos no mundo espiritual. No mundo espiritual a gente aprende, a gente estuda. A prática é aqui encarnado. Primeiro porque a gente vem com o esquecimento do passado. A gente vem com lembranças do que nós estudamos e aprendemos. Lembranças, que na hora a gente pode seguir ou não. Segundo, que no mundo espiritual a gente está com os afins, aqueles que pensam como a gente. Reencarnado, eu vou reencarnar com as diferenças. Aquelas que são as minhas diferenças para reajuste, tá? Nesse ponto, eu reencarnando, eu vou falar assim, realmente, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu inteligência, o Senhor me deu condições, o Senhor me deu família, e eu enfiei o pé na jaca mesmo, a ponto de chegar nesse estado que eu cheguei aqui no plano espiritual, que eu cheguei há um tempo atrás. Então, Ângela, se eu te der tudo isso de novo, você acha que você vai sair vitoriosa? A gente tem consciência diferente no mundo espiritual. A gente fala, pensando bem, se eu voltar tão inteligente assim, eu vou voltar a ser prepotente. Me deixa menos inteligente. Nós pedimos. Parece que não. Quando chega aqui a gente briga que não escolheu isso, só se eu escolhesse eu estava bêbado, mas a gente escolhe. Me deixa um pouco mais feio. No Laços Eternos, quem leu o livro Laços Eternos, os primeiros livros da Zíbia, uma mulher muito linda, ela foi amante do genro em quase todas as encarnações. Ela era bem sedutora, leviana, planejou morte de tudo quanto é coisa. E sempre muito bonita, até que ela vai reencarnar de novo e ela pede, o plano espiritual falou, você vai ter que voltar com ele de novo, mas que vocês não se envolvam de novo, porque não é um amor, é uma atração, é um desequilíbrio sexual de vocês. E ela pede então para vir como mãe dele, para ver se segura essa situação. Hoje a gente sabe que infelizmente um pai acaba abusando de uma filha por essa atração, então esses laços morais nem sempre quebram essa corrente de dor. Mas junto disso, ela pede para vir feia. Ela reencarnou não tão feia, mas no decorrer da encarnação, no livro, ela desenvolve a lepra, onde ela fica isolada e realmente ela fica muito feia. Quando encarnado a gente fala, eu pedi isso? Não, eu pedi e eu imprimi isso, a minha vontade, no meu perispírito, por erros que eu cometi no passado, para que isso seja um breque, porque eu sei que sem isso eu ia cair na mesma armadilha de novo. Olha que coisa incrível. Como o nosso perispírito interfere nessa reencarnação, na soma dessa impressão que ele leva para várias encarnações. Deixa eu ver o que a Aline está perguntando. Os vícios compõem-se também e não são ao acaso, assim como a deficiência? Sim. Se eu tinha um vício no passado, vamos dizer assim, vamos pegar o cigarro, né? Eu fui uma fumante incondicional. Eu não nasci com efizema pulmonar. Eu não nasci com câncer no pulmão. Eu nasci com aquela alergia, aquela renite, aquela bronquitezinha que a mãe tem que tirar a cortina, tem que tirar o tapete. Eu tô trazendo porque eu destruí meu pulmão no passado. Eu era um fumante daqueles mesmo. Desencarnei, o pulmão acabado. Eu volto com um alerta. Você tem o pé na cozinha. Cuidado. Mas nessa encarnação, mesmo com a bronquite, mesmo com essa renite que incomoda, que tá toda hora ali, nossa, como eu gostaria de fumar, né? O cigarrinho me chama, né? Também se eu fumar um pouco, depois a bombinha, vai ficar tudo bem. E eu fumo. Eu pego o cigarro e começo a fumar.
E eu intercalo isso entre a falta de ar e o cigarro. Por quê? Porque ele é mais forte do que eu trouxe da vida passada. E eu dou continuidade aqui. Eu poderia quebrar essa corrente se eu fosse mais forte espiritualmente. Mas às vezes o vício é muito arregado. Não é morrendo que eu virei santo. Eu vou e fico exatamente como eu parti. E eu trago as marcas no perispírito do que eu fiz com o meu corpo físico. Eu vejo, gente, a gente faz muito samaritano e atendimentos. Eu vejo casos em hospitais que a pessoa está internada com traquetomia e põe dinheiro no bolso de quem vai lá, enfermeira e tudo mais, para trazer um cigarro, colocam no buraquinho aqui e fumam. Como que vai reencarnar essa pessoa na próxima? Danificando esse centro de força, danificando sem a menor necessidade o corpo físico, que é o templo. Ele é o templo sagrado da nossa alma. Se existe o lugar mais sagrado que tem, é o nosso corpo, porque ele habita a centelha divina do Pai Criador. E nós não podemos abusar a nossa vida, jogar ela. Ah, se deu, deu, se não deu, não deu. Vou lá, abuso, pulo do lugar mais alto que tem. Vou chegar no plano espiritual danificado e vai dizer assim, por quê? Você pulou de lá para salvar alguém, para fazer alguma coisa útil? Não, eu só queria ver adrenalina. Então eu vou ter que na próxima encarnação vir com as marcas no perispírito e alguma lesão que me mostre, você já pisou nessa estrada e não foi legal. Agora cabe a nós ouvir esse alerta ou não ouvir esse alerta, tá? Deixa eu ver o que a Vanessa está perguntando. Já sabe como você vai voltar, né? O Carlos está mandando um recado para o Carlos, já sabe como é que ele vai voltar. Ele que sabe aí o que está o recado. Nessa posição, gente, há muitas das nossas dores físicas. Não estou falando familiares, reencontro familiares, nada disso. Isso aí a gente vai deixar para uma outra parte. A gente está falando sobre perispírito, corpo físico e espiritual. Nós é que já abusamos. E não há como o pai falar, tá tudo legal. Porque se ele falar, tá tudo legal, eu te dou um corpo novo de novo, eu te dou inteligência de novo, eu te dou a capacidade de locomoção de novo, eu te dou tudo de novo, eu não estarei permitindo que você reflita sobre o que você fez de livre e espontânea vontade com a sua existência e o corpo que eu te dei. É a mesma coisa, a gente empresta um livro para alguém, novinho, bonitinho, né? A gente compra às vezes um livro, leu, e a gente lê e faz assim, né? Lê assim, não abre muito, né? Vira a página com cuidado. Aí o livro, quando a gente olha, né? 1991, né? Nossa, durou, né? Até que tá, 91, gente, né? Aí a gente empresta, acabou de ler o livro, com o maior cuidado a gente empresta para alguém. Aí a pessoa vem com o livro todo estraçalhado, virado, e fala assim, eu não entendi essa parte, já tá o livro assim, ó. A gente fala, meu livro. Ou então vira aquela, ó, eu marquei aqui umas páginas, dobrei as orelhinhas, marquei com marca-texto, porque eu achei super interessante. Como é que a gente ia ficar? É a mesma coisa quando a gente volta no mundo espiritual. O Pai nos dá toda a oportunidade e a gente volta todo estraçalhado, sem necessidade, trazendo de volta um perispírito com vários registros, né, de transgressão da nossa vida material. Oi, Paulinha, tudo bom, linda? Aqui a Aline está perguntando aqui. Ângela, mas as doenças emocionais, ansiedade, vazio emocional,
esses também, eles vão destruir o quê? Centro de força que eu falei que registra o quê? Pensamentos. Pensamentos. Ele vai destruir, ele vai levar marcas, porque esses pensamentos, inclusive, se eles não são controlados, o medo, a ansiedade e tudo isso mais, ele ainda vai prejudicar os outros centros de força. Porque ele vai mandar a tristeza para o espírito. O espírito entristecido, ele desalinha todos os centros de força. Gente, quando nós estamos para fazer uma prova, um teste, uma entrevista, um desafio qualquer, o que acontece com o nosso corpo? Oi, Si, tudo bom? A gente não dorme, a gente não come, ou então come a geladeira inteira, a gente trava o intestino ou não sai do banheiro, a gente se agita e descompensa todo o corpo. Então, essas doenças emocionais, elas são registradas como um desequilíbrio do nosso espírito e elas vão sendo arquivadas no nosso disquete do frontal. Todos esses disquetes, gente, perispirituais, eles são de absorção de energia cósmica. 24 horas, eles estão puxando. Essa flor de lótus, ela vai se movimentando e vai puxando a energia cósmica. Nós vamos aqui, sai ali na rua, vai andar na pedra, no lago, vamos absorvendo. Só que nós, pelo dia a dia atribulado, a gente não absorve. A gente já sai, que nem a Aline está dizendo, com as preocupações, a mente, o desespero, os medos, as aflições, a gente que já sai caminhando no lago, na rua ou em casa, a gente já vai como desespero. Eu preciso andar, eu preciso me distrair, eu preciso ver gente, eu não absorvo nada do cosmos. Esse coronário, coitadinho, ele vai paralisando e vai absorvendo cada vez mais. E se ele vai paralisando, ele também não vai abastecendo os outros. É onde a gente cai a imunidade e fica enfermo. Volto a dizer, era necessário. Eu estou nesse estado porque eu fiz muita caridade. Nossa, eu fiz muita coisa, eu acabei esquecendo de mim. Foi isso que aconteceu? Ou foi o meu medo, o meu desequilíbrio, a minha insegurança que desalinhou todos eles? A gente precisa pensar bem nisso, tá bom? Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo tranquilo, Rô? Que bom ver vocês por aqui. Então, nessa posição, gente, das causas anteriores das aflições, ele fala muito sobre essa posição, o que foi feito com o corpo que eu te dei. E isso, como eu disse, vamos nos apresentar com a forma perispiritual. Não dá para dizer que a gente não sabia o que estava fazendo, não dá para dizer que foi só dessa vez. Nós levamos essa marca e nós precisamos refazer essa marca. Porque assim, o que está registrado no perispírito do que está feito, está feito. Mas também eu posso colocar uma nova impressão em cima daquela, não desmerecendo aquela, não tirando aquela, também na nossa recuperação. Nossa, nessa encarnação eu saí zen. Eu tinha uma programação de 60 anos, eu já estou com 85 e estou aqui inteira, saudável, alegre, feliz, fazendo jus a cada momento da felicidade da vida que Deus me deu. Olha que beleza! Nosso perispírito vai ser igual ao do escravo Bernardino. Ele vai se evoluir, ele vai se iluminar e cada vez mais nós estamos aprimorando a nossa condição espiritual, perispiritual e física. Tá bom? Então lembrem bem, hoje, eu sempre falo isso em aula, hoje nós estamos escrevendo a nossa novela, a nossa vida. Que nós vamos passar
na outra. Se hoje nós estamos colhendo fruto do que fizemos no passado, com o nosso corpo físico perispiritual, hoje nós estamos escrevendo a próxima. Se nós não caprichamos muito bem na letra para escrever o anterior, e hoje a gente tem limitações, vamos tentar caprichar para outra. Aí vai para mim, vai para vocês, vai para todo mundo, porque eu sempre criei, a Lucila mesmo falou hoje, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Eu não nasci com o joelho estourado. O meu sobrepeso estourou o meu joelho. E o meu sobrepeso foi útil ou foi abuso? Olha aonde nós chegamos. A pessoa não nasce diabética. Quando ela nasce diabética é porque ela já traz do passado. Aquele diabético que é o tipo 1, 2, não sei. Aquele que já nasce diabético. Mas se eu virar diabético no meio do caminho, e eu poderia ter evitado com a alimentação, com o exercício e tudo mais, eu já estou escrevendo para o futuro. No futuro eu posso provavelmente, se eu não tomo consciência, nascer com diabetes. Entende por que essa cadeia é importante que a gente saiba, e principalmente que não é o pai que nos castiga. É a nossa consciência que na hora de imprimir o nosso perispírito diz assim: será que não é melhor eu ser menos isso? Será que não é melhor eu ser menos aquilo? Será que não é melhor eu ser um pouquinho mais feia? Será que não é melhor eu ser um pouquinho mais burrinha para que eu possa sair vitorioso nessa nova etapa? E aí nesse pensamento espiritual nós vamos imprimindo o nosso perispírito e dando a forma para o novo corpo reencarnatório, tá? Então não tem culpa, tem nós atuando sobre as nossas próprias ações, certo? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Vanessa, o Carlos está respondendo aí para você. Ser de luz, ele está dizendo que ele é um ser de luz. Nosso grupo é muito harmonioso, graças a Deus a gente brinca bastante. Alguma pergunta, gente? Nossa, hoje nós até passamos da hora, 9h05. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu só queria mostrar para vocês, que não viram ontem, essa forma. Aqui nós estamos vendo o corpo perispiritual, com os centros de força que eu falei para vocês, tá? Aqui nós estamos vendo, e aqui dentro o espírito, né? O espírito dando a forma ao perispírito. Nesses aglomerados dos centros de força, vocês veem que as pétalas vão aumentando, porque tem intensidade de captar mais ou menos. E ele está correlato a tudo que eu falei agora para vocês, tá? Aonde vai atuar no coronário, no frontal, no nosso corpo físico, agindo e interagindo. É essa a nossa posição da aula de hoje. Quando nós voltamos para a aula, eu tenho isso aqui imprimido e eu dou para vocês, e nós temos grandes também para estudar lá, tá bom? Esses aglomerados de nervos chamam-se plexos, tá, gente? Então, perispírito, espírito, perispírito, e o plexo e o corpo físico, que são esses aglomeradinhos de nervos, aonde vai fazendo essa, como é que a Cida falou, meu Deus do céu, vai imprimindo o código de barra. Esse aqui é o código de barra, Cida, vai imprimindo para cá, tá? Então, gente, deixa eu ver o que a Cida tá falando. Hoje foi para pensar muito, vamos ter que pensar bastante. Quando a gente erra com algum, pede perdão, a gente leva uma marca no perispírito. Se a gente errou com alguém, né, e a gente se arrepende
e transforma aquela dor, aquele sentimento em uma coisa positiva, não levou aquele ódio, aquela raiva, não. Fica o registro do que aconteceu, porque nós temos memória, nós não podemos pegar a borracha e apagar aquela parte da existência, aquilo aconteceu. Porém, existe um registro em cima daquilo do perdão, da reconciliação, então nós não precisamos levar para o outro lado. Por isso que às vezes a gente reencarna, já entrando um pouquinho mais para frente, com pessoas que não gostam da gente, mas a gente gosta delas, né? Por quê? Porque a gente perdoou, a gente está resolvido. Eu vejo mães assim que os filhos fazem de gato e sapato e elas continuam assim extremamente amorosas, servindo, auxiliando, passando por cima, e a gente fala assim, é porque é mãe. Não, nem toda mãe é assim. É porque ela perdoou e não tem absolutamente nada a ter com eles. Ela está apenas junto para ajudá-los eles a caminharem. Então, o perdão é uma das dádivas maiores que a gente tem. E ele registra o que fizemos, mas registra também o que nós reparamos. Tá bom? Deu para entender, Neuza? Gente, então nós vamos dando por encerrada a nossa aula, lembrando que temos os evangelhos na página, hoje já teve o evangelho da Lucila, ontem teve o evangelho do Carlos, extremamente bom, já falei para ele, não é só porque ele está fazendo aniversário hoje que eu estou elogiando, muito produtivo, falando da lei da sociedade. Amanhã nós vamos ter um recadinho com a Ana Cláudia, que vai ser muito bom também, e as aulas de quarta e quinta, tá? E a boa notícia, que todo mundo falou semana passada que eu estava tristezinha, mas agora eu já estou alegre, graças ao bom Deus, é que eu falei para vocês que nós tivemos que fazer uma mudança da nossa casa, né? Uma mudança física, pela questão do coronavírus, o nosso aluguel muito alto, e não deu para que a gente continuasse nessa situação com a casa vazia. Então nós fechamos materialmente a casa semanas passadas, e eu trouxe até a notícia para vocês, mas hoje eu tenho a boa notícia que já temos a nossa nova sede, que nós já estamos transferindo as coisas para lá amanhã, já tem lá cesta básica que recebemos com a graça de Deus, e é na Rua das Saudades, número 104. Assim que nós tivermos, no centro da cidade, assim que nós tivermos autorização, nós vamos começar com as aulas lá, porque o espaço é bem grande, dá para a gente ficar bem distante. As aulas vão continuar com a ajuda do Carlos sendo gravadas, para que as pessoas de fora, né, Aninha, possam assistir. E assim que liberar todo a nossa processo de saúde, a porta abre para os evangelhos também. Mas nós vamos continuar com o trabalho online, que foi muito produtivo para nós, um grande desafio, e para as pessoas que se beneficiaram dela, tá? Então eu estou muito feliz, logo a gente vai se encontrar e as aulas nós continuamos aqui, certo? Deus abençoa realmente, Tereza. Quem que a Vanessa está falando? É um lugar lindo e cheio de muito amor para receber a todos. Isso aí, Vanessa. Nós já estamos assim apaixonados pela nova casa, gente. Apaixonados. Que gostoso. Mas é uma paixão boa, tá? Então vamos deixando o nosso coração sereno, agradecendo a espiritualidade por podermos estar juntos, por aprendermos um pouquinho mais. O Espiritismo nos traz com clareza e nos traz a responsabilidade do que fazemos com a nossa vida, traz a certeza de que cada um de nós faz o seu progresso, que nós somos o remédio e o veneno das nossas existências. Cabe a nós absorvermos todo esse conhecimento e traçarmos um novo rumo para sermos felizes nessa e na próxima encarnação. Obrigado, Senhor, por podermos estar mais uma vez reunidos em Teu nome, unindo as nossas energias de muito amor e carinho, envolvendo todo o planeta Terra em luz e aliviando e consolando todas as dores físicas e espirituais.
esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Boa noite, gente. Fiquem em paz. E até a semana que vem. Um beijo.